A Rebelião de Lúcifer, J. J. Benítez, ano 1985. Prefácio. Aprendamos a sonhar, senhores, e então, pode ser que encontremos a verdade. Essa recomendação lapidar do insigne químico alemão Kekulé, que chegou ao descobrimento da fórmula do benzeno graças a um sonho, revolucionando assim a química orgânica, acabou por convencer-me de que, na vida, a verdade passa muitas vezes ante os seres humanos, disfarçada. Ou talvez porque os inimigos da verdade sejam ainda tão numerosos que chegam a nublar a face da terra, elegi para a rebelião de Lúcifer a intangível e arcana roupagem da fantasia. Só aqueles que não tenham perdido a capacidade de sonhar poderão compreender-me. Nesse caso, como eu, talvez descubram através dos sonhos algumas das múltiplas faces dessa surpreendente verdade. J. J. Benítez. De repente, sem saber como, Nietzsche e Sinui descobriram que se encontravam na Praça da Lastra, na recôndita aldeia soriana de Sotilo de Rincon, caminhando sem pressa em direção à Casa Azul. O sol, radioso, provocava um brilho doce e discreto no bronze da Diana caçadora, enquanto a bica continuava a jorrar em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O jovem, tendo a bolsa das câmeras ao ombro, deteve-se um instante junto à fonte. Voltou a cabeça na direção do bosquezinho, e em seguida, interrogou a companheira com o olhar. A resposta brotou de seus corações. Tinham regressado. José Maria, o prefeito, confortavelmente sentado no jardim da Casa Azul, continuava sorvendo sua fumegante xícara de café. Sinui, maravilhado, constatou que seu relógio marcava 13h56. Não mais que 5 minutos haviam transcorrido desde o início da lua nova e daquela fantástica aventura. Antes que Sinui conseguisse pronunciar palavra, a senhora da Casa Azul tomou-lhe a mão direita e, em silêncio, com um sorriso de cumplicidade, mostrou-lhe o anel dourado, com o símbolo dos homens Pi, que ainda lhe brilhava no dedo anular. Pouco depois, o investigador iniciava o relato de tão desconcertante missão, com as seguintes palavras. Quanto a vós, filhos de Urantia, regressai e contai ao mundo quanto haveis vivido e conhecido. Só então, quando essa parte da verdade tiver sido propagada, só então, insistiu a vós, podereis iniciar a segunda fase da missão, o julgamento de Lúcifer. 1. K. 6666. Os 5 veleiros diminutos e multicoloridos, que pendiam do teto oscilaram suavemente, agitados por súbita corrente de ar. Harold D. Kraft Jr., diretor de operações do maior e mais potente radiotelescópio do mundo, ergueu o olhar. À sua frente, com a fisionomia transtornada e uma folha de papel a tremer-lhe na mão esquerda, estava Rolf B. Disse, diretor adjunto de Arecibo. Harold compreendeu que alguma coisa grave estava acontecendo. Seu colega e amigo parecia preso à maçaneta da porta. Uma segunda golfada de ar agitou os veleiros, pondo reflexos vermelhos, verdes e azuis em seus cascos lustrosos. Meu Deus! Exclamou Kraft detrás da pilha de documentos e pastas que se amontoavam sobre sua mesa. Não fique aí parado. Que foi agora? O astrofísico reagiu e, fechando a porta, avançou em grandes passadas. Incapaz, porém, de articular palavra, limitou-se a estender o telexão palmo do basto bigode de Harold. O diretor de operações do radiotelescópio de Arecibo, dependente da Universidade Norte-Americana de Cornell, leu aquele galimatias matemático em 30 segundos. Em seguida, interrogou Rolf com o olhar. Rolf assentiu com a cabeça. Então estávamos certos, disse Kraft levantando-se com um ricto de alarma. Sim, murmurou finalmente o diretor adjunto, nossas suspeitas foram confirmadas pelo Observatório Einstein, pelo Monte Palomar, pelo Centro de Astrofísica do Harvard College e pelo Observatório Smithsonian de Cambridge.
Estou assustado, Harold. Que fazer? No momento, replicou o diretor de operações, continuar vigiando, E os dois se precipitaram para a porta. Quando os cientistas irromperam pela sala de processamento de dados, a notícia já havia transcendido até os 144 astrônomos e técnicos especializados do radiotelescópio. Uns 30, adivinhando os movimentos do diretor de operações de Arecibo, se haviam congregado à volta dos poderosos computadores CDC 3300 e Datacraft 6024-4. Ao vê-los, Harold sorriu maliciosamente, pedindo calma ao inquieto pessoal a seu serviço. Sem mais comentários, sentou-se à mesa do CDC, digitando nervosamente. A gigantesca antena do radiotelescópio, de 30 metros, procurou a constelação de Orion. Fixada a posição, Harold Kraft ativou o radar, forçando ao máximo sua potência de saída. Nesse momento, toda a atenção foi para os dígitos verdes que acabavam de aparecer na tela do computador. 15ª transmissão radar planetário. 2380 MHz. Distância estimada: 29,76058 unidades astronômicas. Hora e data de emissão: 27 de janeiro de 1984. Tempo estimado para choque de sinal radar: 4 horas e 9 minutos. Retorno estimado: 23:18. Coordenadas: 13:44. Inclinação positiva. Ok, suspirou o diretor assim que se concluiu o lançamento do sinal radioelétrico, agora só nos resta esperar. Mas alguns dos astrofísicos, sem poder conter a curiosidade, desandaram a interrogar Kraft. Entretanto, a torrente de perguntas foi interrompida pelo som insistente de um dos telefones da sala de computadores. É para você, esclareceu Rolf, dirigindo-se ao diretor de operações. Frank parece muito aborrecido, Harold atendeu, adivinhando o motivo da chamada e do desgosto de Frank Drake, diretor do radiotelescópio de Arecibo e seu responsável supremo. Sim, fale. Harold, explodiu Drake, como é possível que seja o último a ser informado? Acabam de chamar de Itaca pedindo um relatório completo sobre como diabos se chama? Interferiu Kraft sem perder a calma. É isso. Pois bem, de que se trata? Alguém foi dar com a língua nos dentes lá no Centro Nacional de Astronomia de Cornell, e tem um jornalista do Washington Post que não me deixa respirar. Por favor, venha até minha sala. 5 minutos depois, Harold Kraft exibia a Drake a recém-chegada confirmação dos observatórios do Monte Palomar, Harvard e Cambridge. Frank, alisando nervosamente a cabeleira branca, exclamou: está bem, mas comece pelo início. Que diabo de história é essa sobre Ra? Que é que está acontecendo? Em fins de 1975, começou o diretor de operações, o telescópio orbital de raios-x do satélite holandês ANS, descobriu um misterioso corpo celeste. Encontrava-se além do sistema solar e se dirigia para a constelação de Orion. Pouco depois, em janeiro de 1976, o 8º Observatório Solar Orbital e os satélites SAS-3, Vela e Uru confirmavam o achado. Nesse mesmo mês, a pedido de Jonathan Grindlay, do Observatório do Harvard College, dirigimos nossa antena para as coordenadas de situação de Ra. E daí? Harold apanhou um bloquinho no bolso da camisa e vasculhou as folhas. Sim, está aqui, comentou, observando de soslaio os olhares cada vez mais impacientes de Drake. Justamente a 27 de janeiro de 1976, faz agora 8 anos, nosso radar detectou o astro 1.261.440.000 quilômetros da órbita de Plutão.
Nos anos seguintes, tanto os satélites EAL-1 quanto EAL-2 e mais os telescópios de Palomar, Harvard e Cambridge e nosso próprio radiotelescópio vêm seguindo a trajetória de Ra, calculando-se em 5 km por segundo a sua velocidade. Continuo não entendendo, interrompeu o responsável por Arecibo. Um momento, Frank. Por todos estes anos, os cálculos de Grindley e dos demais astrônomos coincidiram em dois fatos que provocaram certa preocupação. Em primeiro lugar, Ra viaja diretamente em direção ao nosso sistema solar. Segundo, trata-se de um corpo celeste singular, com uma órbita cujo período de revolução foi calculado em 6.666 anos. Um astro periódico. Mas vocês têm certeza disso? O diretor de operações respondeu com denso e significativo silêncio. Um momento, interveio novamente Drake. Se entendi bem, esse astro viaja em média a 5 km por segundo. Harold concordou. E para quando se estima que cruze a órbita de Plutão? Kraft apontou o telex recebido naquela mesma manhã em Arecibo e pediu-lhe que o lesse com atenção. Vamos ver. O dedo indicador de Drake foi percorrendo ansiosamente o texto. Sim, aqui está. De acordo com estes cálculos, leu o diretor, estimamos que Ra alcançará a órbita de Plutão hoje, 27 de janeiro, situando-se a uma distância do Sol de 29.760.580 unidades astronômicas. Rogamos nova comprovação, radar. Drake abandonou a leitura do telex e voltou a interrogar Harold. Você emitiu o sinal? Às 15. Exatamente quando você telefonou. E qual sua opinião? Não sei, Kraft parecia resistir. Por Deus, Harold. Fale com mais clareza. Está bem. Mas não nos alarmemos. Faltam ainda muitas comprovações. Fale, maldito seja. Que acontece com Ra? Como lhe disse, sua atual trajetória aponta quase diretamente para a Terra. Mas pode acontecer que a passagem entre Saturno e Júpiter altere-lhe sensivelmente o curso. Drake cortou a explicação contemporizadora do astrônomo. Que estrutura tem? Gerry Neugebauer, de Palomar, obteve há meses os primeiros informes, graças a um de seus satélites de infravermelho. Ra também tem um núcleo frio, porém, um tanto superior ao do nosso planeta. Mas o que é mais desconcertante é que esse núcleo aparece rodeado por uma espécie de envoltório, ainda não sabemos se líquido ou gasoso, cujo diâmetro total é similar ao de Júpiter. Isso significa um volume 1000 vezes maior que o da Terra. Murmurou Drake entre dentes, visivelmente confuso. Harold moveu afirmativamente a cabeça. E que dizem Harvard e Cambridge sobre a previsão do tempo para sua aproximação da Terra? Se não houver variações, precisará de uns 8.400 dias. Isto é, para o ano 2006 ou 2007, aproximadamente. Drake anotou a data sem dissimular sua preocupação. Entretanto, Kraft cuidava de suavizar a tensão. Tudo isso é teórico. Esta noite, quando estudarmos a última emissão do radar, talvez possamos precisar um pouco mais. Drake parecia alheio às palavras tranquilizadoras do amigo. 6.666 anos, murmurou. 6.666 anos. Dirigindo-se a Harold, perguntou. Que se sabe de sua passagem anterior? Sinto muito, Frank. Você sabe que não dispomos de registros astronômicos tão antigos. A não ser que, a pausa estudada produziu o resultado esperado pelo diretor de operações do radiotelescópio. A não ser que... interpelou Drake. O jovem astrofísico tornou a consultar o bloco. Adotando um tom de prudente ceticismo, afirmou.
Por mera curiosidade e diante da impossibilidade de obter registro anterior, quando tivemos alguma certeza da órbita desse intruso, Rolf disse e outros rapazes consultaram o Departamento de História Antiga de Cornell. Pois bem, ao que parece, existe uma lenda de origem egípcia em que se fala da passagem de um astro. Essa lenda conta que a desaparecida civilização da Atlântida pereceu no transcurso de um dia e uma noite, em consequência da aparição de Ra, nos céus. Ra? Trata-se do mesmo astro? Não é mais que uma lenda, insistiu Kraft, mas, se concedemos um mínimo de credibilidade a Platão, compilador, como você sabe, da lenda sobre o mítico continente desaparecido da Atlântida, topamos com uma curiosa casualidade. De acordo com nossos cálculos matemáticos, a passagem desse corpo sideral se produz a cada 6.666 anos. Isso quer dizer que o registro anterior, se é que existe um algures, deve remontar ao ano 4660 a.C., aproximadamente. Não entendo aonde você quer chegar, interrompeu Drake. Muito simples. Se Monte Palomar, Harvard e Cambridge coincidem na presunção de que Ra irromperá na órbita da Terra por abril do ano 2006, temos de remeter ao ano 11.326 a.C., a antepenúltima passagem do intruso. Data muito próxima apontada por Platão para o catastrófico desaparecimento da Atlântida. Drake caçou. Harold, são apenas lucubrações, e bem pouco científicas. O diretor de operações deu de ombros. Antes, porém, de abandonar o escritório, comentou. Eu sei, mas é muita coincidência, você não acha? Certamente. Mas qual é a designação oficial desse astro? Ra, 6.666. Vocês estão todos loucos. Concluiu Drake. Bem, informe-me sobre os resultados da emissão do radar. Verei o que posso dizer a esse jornalista. E o diretor de Arecibo enredou-se em uma nova leitura do telex, sem perceber o sorriso enigmático que acabava de despontar no rosto de Harold. Às 15h30, daquele dia 27 de janeiro de 1984, Kraft fechava atrás de si a porta do escritório do seu chefe imediato, Frank Drake. No fundo do corredor, Rolf esperava. Ao ver Harold, correu ao seu encontro. Havia intenso brilho no olhar de Rolf. Disse. A meia voz, sussurrou ele ao ouvido do diretor de operações. Boas notícias, Harold. O grão-mestre acaba de ligar. Kraft levou o dedo indicador aos lábios, pedindo silêncio ao amigo. Segurando-lhe o braço, arrastou-o até sua sala. Trancada a porta, dirigiu-se ao quadro negro que ocupava boa parte da parede direita do seu pequeno santuário. E, em silêncio, escreveu. Autorizaram a transmissão da mensagem. Rolf, compreendendo as medidas de segurança do seu irmão de loja, pegou o giz que ele lhe estendia e, consultando uma série de números escritos com esferográfica na palma da mão direita, rabiscou nervosamente na lousa. Grão Conselho de Quiri, EBS, autoriza o irmão 685-819-S, a enviar mensagem urgente a Ra. Harold vibrou de emoção, ao ler aqueles estranhos números. Tão só ele e o grande Grão Conselho dos Quiri, EBS, ou mestres da grande loja da Escola da Sabedoria, conheciam a chave que identificava Harold D. Kraft Jr. como membro da citada ordem secreta. Irmandade nascida no Antigo Egito, durante a dinastia 18, há 3.350 anos, e firmemente impulsionada pelo primeiro Quirieb, ou mestre, Amenemhat, também conhecido na escola dos mistérios como Germa ou o verdadeiro silencioso, segundo consta do papiro, 10.474 da Grande Loja. O diretor de operações do radiotelescópio pegou novamente o giz e escreveu. Qual o texto da mensagem? Rolf copiou na palma da mão, com letras maiúsculas. O julgamento da Terra será assistido pela ronda da roda de Ra. Glória ao disco.
Glória aos mensageiros solitários. Glória à ilha estacionária do paraíso. 144 mil urantianos esperam o sinal de Ra. Concluída a mensagem do Grão Conselho dos Querubins, Rolf disse e encetou meticulosa verificação, palavra por palavra. Confirmada a exatidão, Aroupa anotou em uma folha de papel, na qual se lia o seguinte lembrete: Centro Nacional de Astronomia e de Ionosfera, Universidade de Cornell, 110, Daihoro, Itaca, NI 14.853. Ato contínuo, os dois astrofísicos apagaram a lousa, eliminando qualquer vestígio de tudo que haviam escrito. Mais tranquilos, Kraft disse e tomaram assento à escrivaninha. Harold, depois de reler a enigmática mensagem, perguntou baixinho. Código? Conversão em números. Chave de Cagliostro, sussurrou Rolf. Sem mais comentários, puseram-se a codificar o texto elaborado pelo Grão Conselho dos Mestres. Nem Harold nem Kraft, claro, atreveram-se a formular perguntas sobre o sentido daquela criptografia. A fé nos Querubins, da grande loja que pertenciam era total, e isso bastava. Às 16h15, com a mensagem codificada num total de 201 caracteres numéricos, o diretor de operações de Arecibo e seu diretor adjunto dirigiam-se sigilosamente para a sala de controle do radiotelescópio. O centro de processamento de dados, tal como o supunham Harold e Rolf, estava deserto. O primeiro turno de astrofísicos não se encarregaria do programa habitual de emissões e recepção de sinais antes das 17 horas. Tinham, portanto, o tempo exato para programar o computador CDC 3300 e transmitir a mensagem. Kraft postou-se à frente do teclado, transmitindo ao projetor de laser as coordenadas galácticas de Ra. Em 15 segundos, a antena situada na plataforma triangular, suspensa a uma altura de 50 andares sobre o gigantesco disco côncavo aluminizado de 300 metros de diâmetro, que funciona como refletor, ficou definitivamente direcionada para um dos 38.778 painéis individuais de alumínio que constituíam o mencionado refletor ou tigela de sopa, como diziam familiarmente em Arecibo. Harold ajustou a potência de saída em 450.000 watts, procedendo à emissão dos 201 caracteres numéricos. De início, o computador codificara a mensagem em 5 grupos de 53, 13, 30, 35 e 34 caracteres, com um total de 36 dígitos suplementares, estrategicamente distribuídos, que faziam as vezes de espaços em branco. Decodificados, por sua vez, em sistema binário, os 201 dígitos foram transmitidos a uma velocidade de 10 caracteres por segundo. Às 16 horas, 30 minutos e 20 segundos, partia a mensagem, finalmente, para as profundezas do sistema solar, em busca do misterioso astro intruso. Por um minuto, a partir do último segundo da transmissão, Rolf manteve-se atento à tela do computador, ajustando a frequência da mensagem de forma tal que não se visse alterada pelo efeito Doppler do movimento orbital e da rotação da Terra. Esgotado esse minuto, o diretor adjunto respirou profundamente, comunicando a Harold que a mensagem já se encontrava na órbita de Marte. Depois, premeu o teclado do CDC e aguardou. Quase instantaneamente uma série de dígitos verdes percorreu a tela do computador. Bem, murmurou Harold, em 35 minutos alcançará a órbita de Júpiter e, em 71, a de Saturno. A última linha anunciava algo que os astrofísicos já sabiam. O cruzamento com a órbita de Plutão se registrará em 4 horas e 9 minutos. Ambos, movidos pelo mesmo pensamento, consultaram seus relógios. A mensagem, afirmou Rolf, será recebida às 20h33. Sim. Confirmou o colega, mas haverá resposta. Rolf olhou-o fixamente. Você sabe que sim. Disse com ênfase. É questão de esperar.
Nessa noite, pouco antes das 23 horas, havia inusitado movimento na sala de controle do radiotelescópio de Arecibo. Nem Harold nem Rolf puderam convencer os colegas a que se recolhessem para repousar. Cerca de meia centena de astrofísicos esperavam impacientemente a iminente recepção do sinal do radar emitido 8 horas antes. No comando do computador, o diretor de operações checou pela enésima vez a posição da antena, de 300 metros, do refletor principal. A seu lado, Rolf, cabelo revolto e lápis atrás da orelha direita, fez o mesmo com o segundo computador, o Datacraft, responsável pelo controle da antena passiva de 90 metros, postada a 10 km ao norte da localização do gigantesco radiotelescópio, vital para a recepção e combinação dos ecos do radar. 23 horas, 16 minutos, 45 segundos. O relógio acoplado ao computador continuava avançando inexoravelmente. Harold, com um movimento mecânico, procedeu à total desconexão e bloqueio do transmissor. Estava tudo no ponto. 23 horas, 15 minutos, 15 segundos. Era absoluto silêncio na sala de controle. Cruzou-se um último olhar entre Rolf e Harold. 23 horas, 16 minutos. 45 segundos. Apesar da baixa temperatura do ambiente, 7 graus centígrados, gotículas de suor brotaram na testa de Rolf. 23 horas, 17 minutos, 00 segundo. Os cientistas prenderam a respiração. Todos os olhares se concentraram no vidro esfumaçado que protegia os discos. 23 horas, 18 minutos. 05 segundos. O computador central, entretanto, não dava sinal de vida. Harold, tenso, aproximou seu rosto do CDC e sussurrou-lhe: "Vamos, menino." 23 horas, 18 minutos, 10 segundos. Os dois discos deram um quarto de volta. E aquele primeiro movimento foi acolhido com estrondosa salva de palmas. O sinal do radar acabara de retornar ao radiotelescópio. Confirmada a recepção do eco, Rolf ativou o mecanismo de cartografia. 5 minutos depois, sentado diante da tela do sistema de coordenação de computadores, Harold, ante a expectativa geral, decodificava os primeiros informes do sinal radar emitido para o astro intruso. Distância: 29,66 unidades astronômicas. Foi geral o murmúrio. Já ultrapassara a órbita de Plutão. Velocidade: 5,1 km por segundo e acelerando. O diretor de operações pediu então a um de seus colegas que efetuasse os cálculos teóricos e aproximados da velocidade de Ra, em sua passagem pelas órbitas planetárias seguintes. O resultado sacudiu os cientistas. Se conservar esse ritmo de aceleração, anunciou o astrofísico, guardando sua régua de cálculo, necessitará de 3.248,6 dias para percorrer os 1.403.400.000 quilômetros, que o separam de Plutão à órbita de Netuno. Os 1.627 milhões de quilômetros seguintes, da órbita de Netuno a de Urano, considerando-se o incremento de sua velocidade, ele pode vencê-los em 2.699 dias. É provável também que, ao abandonar esta última órbita, a de Urano, sua velocidade já seja algo superior a 7 km por segundo. Nessa suposição, os 1.442.600.000 quilômetros que o separarão de Saturno serão cobertos em 1.669,6 dias. Desde ali até a órbita de Júpiter, a distância média estimada é de 648.700.000 quilômetros. Mas a aceleração de Ra terá passado de uns 10 km por segundo nas proximidades de Saturno, e 15 km na órbita de Júpiter. O que quer dizer que pode percorrer esses 648 milhões e pico de quilômetros em pouco menos de 500 dias.
Impassível, Harold foi contabilizando os dias. Quanto à última trajetória da órbita de Júpiter e de Marte, Ra precisará, na razão de 15 a 25 km por segundo, de 254,8 dias. Tudo isso dá um total de 8.327 dias, ou 22,9 anos, concluiu Kraft, visivelmente desalentado. Sim, interveio Rolf, e se não se produzir algum milagre, Ra se precipitará da órbita de Marte até a Terra em pouco mais de 75 dias, a uns 35 km por segundo. Esfumara-se a alegria inicial dos homens de Arecibo ante aquele cálculo sinistro. O angustiante silêncio dos astrofísicos foi finalmente quebrado pelo diretor de operações. Senhores, eis a triste realidade. Se o milagre não se realizar, se Ra não for desviado ou catapultado pelos campos de força de Saturno ou de Júpiter, sua precipitação sobre o nosso mundo registrar-se-á, possivelmente, entre os meses de março ou abril do ano 2007. Harold, adivinhando os pensamentos dos colegas, abandonou o banco do computador central e deu uns passos até a janela da sala. A noite, serena e estrelada, parecia-lhe a tragédia que se aproximava. As 600 toneladas da plataforma triangular que suporta as antenas, iluminada agora, elevava-se acima das colinas do norte de Porto Rico, qual fantasmagórica nave espacial. É meu dever anunciar-lhes, comentou Kraft dando as costas à noite, que, é claro, tudo o que viram e ouviram é considerado pelo Centro Nacional de Astronomia e de Ionosfera de Cornell altamente confidencial e secreto. Deverá ser o NAIT que, uma vez verificadas todas as comprovações lógicas, anunciará ou não à opinião pública mundial os fatos que vocês conhecem. E Harold, assumindo um tom menos solene, rogou aos companheiros que abandonassem o centro de controle. Frank Drake, explicou, deve dispor, às primeiras horas, de um informe completo. Boa noite, obrigado. Os quase 50 astrofísicos, silenciosos e cabisbaixos, foram desfilando diante de Kraft que, cortesmente, mantinha aberta a porta da sala para que saíssem os amigos e colegas. Às 24 horas, o diretor de operações fechava a chave a sala de controle. Em pé, junto ao computador, continuava Rolf. Tinha os olhos fixos e um pequeno mapa, recentemente extraído do sistema de cartografia. Harold observou nas mãos dele um pequeno tremor e intuiu que não haviam terminado as surpresas. Como é possível? Rolf B. disse e repetiu a pergunta, mas agora estendendo o mapa ao companheiro. Como é possível, Harold? Kraft examinou a imagem de Ra que o radar acabava de fornecer. O mapa em relevo aparecia como uma mancha praticamente negra e perfeitamente circular. Eles sabiam que o brilho e o esbranquiçado desse tipo de mapas de retrodifusão são proporcionais ao grau de aspereza da superfície do astro explorado. Em outras palavras, quanto mais escura a imagem do radar, mais lisa a superfície cartografada. Perplexo, Harold consultou as imagens do planeta Vênus obtidas em 1975 e 1977. Daquelas vezes, o radiotelescópio efetuara um magnífico trabalho, cartografando por radar os dois hemisférios e, em especial, uma região situada a 320 graus de longitude. Este, em pleno hemisfério sul. Em tais mapas, confirmando as suspeitas dos radioastrônomos, aparecia, por exemplo, uma enorme mancha branca que chamaram de Masvel a 65 graus de latitude norte e 5 graus de longitude. Este, que não era senão uma gigantesca montanha de 11.000 metros. Ra, ao contrário, à vista daquele primeiro informe de radar, apresentava absolutamente lisa uma de suas faces, sem as rugosidades e acidentes naturais que se deveriam esperar. Como é possível, Harold? Repetiu Rolf pela terceira vez. Mas o diretor de operações só conseguiu encolher os ombros.
Apanhando a régua de cálculos, pediu a Rolf que o ajudasse na elaboração dos últimos dados. Em alguns minutos o diâmetro equatorial do intruso havia sido fixado pelos cientistas em 13.756 quilômetros. Curiosamente, 1.000 quilômetros maior que o da Terra. E esse estranho envoltório de que falavam os satélites? Perguntou Harold. Rolf moveu negativamente a cabeça. É preciso esperar pelos informes de Monte Palomar, comentou. Acho que você deveria informar Durack. Amanhã nos ocuparemos disso. Kraft consultou seu relógio. Se o grão conselho dos Queribs estiver certo, a resposta de Ra será captada pelo radiotelescópio a partir das 24h38. Temos que nos apressar. Mal temos tempo. Rolf obedeceu em silêncio e foi postar-se outra vez diante do teclado do computador principal. Desconectou o radar, ativando continuamente o sistema de recepção de sinais radioelétricos. A antena de 32 metros e 4.500 quilos de peso continuava apontando para as coordenadas galácticas de Ra. Tudo em ordem? Perguntou Harold mecanicamente. Afirmativo. Mas, Rolf hesitou. Mas o que? Animou o companheiro. Não sei, Harold. Você acredita que haverá resposta? Agora você está duvidando. Sorriu Kraft. E dando-lhe uma palmadinha nas costas, sentou-se frente à tela do computador auxiliar. O relógio digital do Datacraft 6024 marcava 24 horas, 5 minutos e 45 segundos. Rolf, cada vez mais nervoso, mordiscava a ponta da lapiseira. 24 horas, 28 minutos, 15 segundos. Atenção, Rolf. 24 horas, 38 minutos, 00 segundo. Dessa vez, os radioastrônomos foram surpreendidos pelo giro dos discos magnéticos do computador. A antena do radiotelescópio começava a captar algum sinal. Harold. Rolf, branco como papel, só conseguia repetir o nome do amigo. Deus do céu! Exclamou Harold. Eis aí a resposta. O Conselho dos Mestres tinha razão. Ra é muito mais que um simples astro. Rolf, hipnotizado pelo lento, mas contínuo e espasmódico movimento dos discos memorizadores do Datacraft, nem ouviu o companheiro. 24 horas, 38 minutos, 15 segundos. 6 décimos depois, o computador se detinha. Os astrofísicos se entreolharam perplexos. Foram segundos pesados. Quase eternos. A recepção, porém, tal como indicava o computador central, terminara. Harold, esforçando-se por dominar-se, fez retroceder as fitas magnéticas até o ponto zero da transmissão. 24 horas, 38 minutos, 00 segundo. Suas mãos trêmulas digitaram em busca da decodificação dos sinais. As fitas lançaram na tela um total de 156 impulsos, distribuídos, à primeira vista, em 4 grandes grupos. Cada um constava de 33, 35, 51 e 37 caracteres, respectivamente. Rolf confirmou o tempo de recepção calculado. Olhe, Harold. 156 impulsos e um total de 15 segundos e 6 décimos para a transmissão. O que significa que foram enviados à razão de 10 caracteres por segundo. Exatamente como os nossos. Calma, Rolf. Calma. Ajuste o computador ao código binário. Não sei o que é Ra e os que o controlam, mas, se foram capazes de captar nossa mensagem, decifrá-la e enviá-la quase instantaneamente, alguma coisa me diz que sua resposta virá codificada sob a mesma chave. A decodificação dos sinais não tardou a aparecer na tela. Eu sabia, Rolf. Explodiu Harold Kraft, sem se conter. São números.
No monitor, efetivamente, começara a desenhar-se uma série de dígitos, correspondentes ao sistema decimal ordinário. 21, 6.666, 12, 21, 53, 565, 67, 41, 54, 87, 6, na primeira linha. 313, 31, 48, 15, 13, 66, 361, 12, 15, 1, 31, 56, 55, 6, na segunda linha. 31, 5.111, 45, 31, 2.171, 1.763, 12, 21, 41, 52, 21, 55, 6, 6, 4.113, 6, na terceira. 53, 16, 13, 17, 45, 363, 18, 52, 666, 51, 335, 31, 47, 6, na quarta e última. Nem Rolf nem Harold souberam jamais o tempo que permaneceram mudos e estáticos ante aquele punhado de verdes e brilhantes números, procedentes de mais de 4.400 milhões de quilômetros. Inútil. Apesar das súplicas de Rolf, Harold Kraft negou-se a prosseguir com a decifração da mensagem vinda de Ra. Nossa missão termina aqui, sentenciou. Agora, é o Grão-Conselho que deve atuar. Os astrofísicos retiraram as fitas magnéticas, desconectando a grande antena do radiotelescópio. 3 horas mais tarde, a mensagem original, convenientemente lacrada e selada, partia do aeroporto de San Juan de Porto Rico rumo a um lugar secreto ao sul de São Francisco, sede central do Grão-Conselho dos Querubins, ou mestres da grande loja da Escola da Sabedoria. A 1º de fevereiro, 7 altos funcionários das embaixadas da Venezuela, Grã-Bretanha, França, Alemanha Federal, Suíça, Suécia e Egito, todos eles membros secretos da Grande Loja, partiam de Washington, Nova York, Los Angeles e Miami com destino aos seus respectivos países. Em suas malas diplomáticas se havia depositado uma carta, presumivelmente contendo a mensagem procedente de Ra, definitivamente decifrada, em cujos envelopes se lia: Newton, Londres, Debussy, Paris, Leibniz, Bonn, Nobel, Estocolmo, Calvino, Berna, Bolívar, Caracas, Nefertiti, Cairo. Poucas horas após a chegada às capitais mencionadas, as 7 missivas eram entregues, em mãos, a cada Querub, responsável pela Escola da Sabedoria, nas áreas da Comunidade Britânica, França, Alemanha Federal, países nórdicos, Suíça, América Latina e África. Só os grãos-mestres das jurisdições do Oriente Médio, Ásia e Australásia foram excluídos pelo Grão-Conselho. O motivo estava contido naquelas 7 cartas, enigmáticas e altamente secretas,